Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Muito bom dia, ótima terça-feira para você. Hora de se informar e se atualizar sobre aves e suínos. No programa de hoje, você vai ver. Produtores independentes na região sul do Brasil seguem preocupados com a estiagem. Falta água para os animais. Medidas emergenciais estão sendo tomadas e associações de criadores buscam apoio das autoridades dos setores. E hoje nós vamos conhecer um suinocultor que investiu nos modelos mais modernos de granjas. Ele monitora os processos de forma remota pelo celular. É a tecnologia a favor do agronegócio. Tem também a previsão do tempo para você se programar. Vamos juntos! Produtores do sul do Brasil e também do centro-oeste receberam na última semana a visita da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Produtores independentes têm enfrentado dificuldades porque o custo de produção está muito além da margem de lucro e também são preocupados com os impactos causados pela estiagem que tem atingido os estados. A suinocultura está entre os setores mais afetados pela seca. O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi, se reuniu com a ministra para falar sobre esses desafios. Ele está aqui com a gente, vamos recebê-lo então. Muito bom dia para você, Losivânio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a você e a todos que nos assistem neste momento. Bom dia, Losivânio. Vamos lá, Santa Catarina, principal estado produtor de carne suína aqui do Brasil. Já começo te perguntando como é que está o clima por aí hoje. Muito quente, um sol de rachar realmente, e essa é a preocupação sempre do setor. Já ouvi falar até, daqui a pouco a gente vai ter a previsão do tempo por aqui, mas já ouvi falar até que vai passar dos 40 graus hoje, né? E aí, como é que vocês estão enfrentando, como é que os produtores independentes estão enfrentando essa estiagem aí no sul do Brasil? Quais são os principais desafios enfrentados por vocês, pelos produtores? Com certeza é trazer água para esses animais, colocar, porque tem muitas propriedades que já não tem mais aonde pegar água, tem que pegar nos rios, então isso aumenta cada vez mais o custo de produção. E além disso, claro, essa seca que assola todo o sul do país, em especial falando aqui de Santa Catarina, tem trazido aí um aumento considerável nos custos de produção devido ao aumento tanto do milho quanto do farelo de soja. Então essa é a preocupação, são três coisas que realmente implicam muito no custo de produção. Além da crise da suinocultura pelo alto custo, é também agora esse custo está puxando água para as propriedades. Pois é, tem os impactos diretos e os impactos indiretos, né? O impacto direto é que falta água de bebida, tanto para suíno quanto para aves. A gente está agora falando aqui sobre os suínos, mas é claro que é um problema enfrentado pelos avicultores também. Tem também a questão do estresse térmico nas granjas que não são tão modernas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses problemas diretos que são enfrentados pelos produtores. Como é que isso impacta o dia a dia na produção? Realmente o estado de Santa Catarina é feito de pequenas propriedades e médias, e a suinocultura aqui, como se fala que é o berço da suinocultura brasileira, tem muitas granjas ainda que não conseguiram modernizar e colocar algo que pudesse fazer o resfriamento de toda a atividade para dar uma condição térmica melhor para os animais. Então isso é um problema sério também que a gente enfrenta, isso da perda de produtividade dentro da granja, seja de leitões ou na engorda, e isso é realmente muito preocupante. Além do que, a questão de resfriar os animais com água, que poderia fazer por pulverização, mas também não tem, porque está faltando essa água. Então, realmente é uma situação complicada que nós vivemos no nosso setor hoje, e não é só hoje, né? Esse verão todo aí que tem implicado nessa seca toda. Losivânio, quais são as consequências desses problemas, as consequências diretas para os produtores de suínos? Eles estão perdendo animais? Não chega a perder animais, mas realmente ele dá perda de produtividade, dá perda de ganho de peso, aumentando cada vez mais os custos de produção, além do push d'água que tem que fazer, realmente não ter o desenvolvimento normal do animal em boas condições que teriam. Então essa é uma perda direta e é a preocupação do setor no momento. Por esse calor excessivo, as previsões não são nada boas, que vai continuar assim, então o produtor a cada dia ele tem um novo desafio de poder conduzir a propriedade dele da melhor forma possível
para perder menos. Hoje a gente nem está trabalhando na atividade para ganhar dinheiro, a gente está trabalhando para ver como pode conciliar para perder menos dentro da atividade. E como é que o produtor está fazendo para conseguir driblar tudo isso? Você falou de caminhão-pipa, por exemplo? Ele puxa água realmente com caminhão-pipa, alguns que estão mais próximos, talvez de um vertedouro, de um rio, acaba colocando bomba, mas é custo, porque no preço que está a energia também, então o diesel são os custos que aumentam cada vez mais dentro da propriedade rural. Então a preocupação é grande porque não se tem uma outra alternativa. Para furar poços artesianos é demorado a licença ambiental pelo IMA e é muito burocrático, além de tudo é caro, então não é um problema que se resolve fácil. O planejamento tem que ser cada vez maior para as novas construções para que futuramente não tenha esse problema. E as prefeituras também hoje já estão sobrecarregadas quanto a isso, a puxar água para o produtor, e muitos deles têm que se virar por conta própria para fazer isso. Tá, e aí a gente falou sobre os impactos diretos, agora a gente vai falar sobre os impactos indiretos, que é justamente o custo de produção, como você vinha destacando, né? Porque essa estiagem está impactando diretamente a produção dos grãos, dos insumos da ração dos animais. A gente sabe que na integração, o produtor não arca com esse custo porque ele é absorvido pela indústria, mas o produtor independente está arcando com esse custo, vai continuar arcando com esse custo e já estava arcando, né? No ano passado, o produtor independente enfrentou muitos desafios em relação ao custo de produção. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Para ter um comparativo, em 2020 nós comprávamos com 1 quilo de suíno 5,1 kg de milho. O ano passado, 4,70 kg, e esse ano estamos comprando 2,540 kg. Então ali já dá para saber o quanto foi perdido nesse tempo, além do que também o farelo de soja tem aumentado muito aqui em Santa Catarina. Então esse custo que nós estamos vendo, que o ano passado foi perdido R$110 por animal para vender, hoje ele está em 350, porque nós estamos vendendo a R$4,50 com um custo de R$8. Então é uma preocupação muito grande, porque nós não vemos a curto e médio prazo um horizonte promissor para a abertura de novos mercados ou aumentar o consumo no mercado interno, além do que a seca, que assola não só alguns estados brasileiros, mas o Paraguai e a própria Argentina, que são grandes fornecedores de milho e soja para nós. Nós estamos vendo aí que vamos ter uma complicação para poder importar grãos pela dificuldade que vai ter na diminuição das safras. Então, isso cada vez mais vai encarecer. E a preocupação é como se manter na atividade com todos esses riscos que a gente acabou de mencionar, tanto diretos quanto indiretos, e como acreditar na atividade se não tiver uma ajuda do governo nesse momento. E aí, como nós dissemos, a ministra Tereza Cristina visitou alguns dos estados que estão sofrendo com a seca, né? Inclusive visitou Santa Catarina e você pôde se encontrar com ela. O que é que vocês estão pleiteando junto às autoridades dos setores de aves e suínos, principalmente suínos, como é o seu caso? Nós solicitamos que seja liberada uma linha de crédito específica para principalmente suinocultores independentes, com 15 anos e 2 anos de carência e até 2,5 milhões por tomador, que também seja colocado em alguns programas do governo a carne suína, que seja no Exército, no Auxílio Brasil, enfim, Bolsa Família, e que a gente também possa tirar o produtor que hoje, para comprar milho da Conab, ele tem que ter a DAP, mas ele não consegue hoje porque ele já movimenta muito dentro da propriedade, embora não sobra nada líquido para ele. Então, colocar os juros do Pronaf dentro do Pronamp para que ele possa realmente estar adquirindo esse milho. E algumas outras questões de renegociação das dívidas, porque a gente teve uma crise muito forte em 2016 e muitos produtores se endividaram, então, com essas contas ainda a pagar. Então, também colocar para frente essas dívidas para que a gente possa olhar um pouquinho mais esse horizonte promissor e chegar lá na frente, ter dinheiro para sobreviver e pagar essas contas e fazer com que a propriedade seja lucrativa novamente. Então, esse foi o pleito que nós levamos à ministra e ela disse que em 15 dias daria uma resposta. Mas a gente sabe a dificuldade que é quando se fala financeiro na situação que está o país. Mas precisamos, sim, que ela dê uma olhada com carinho para esse agronegócio que é a suinocultura. Então, vocês aguardam soluções, pelo que entendi, curto, médio e longo prazo, seria isso? Tem que ter alguma coisa para curto prazo para o produtor sair desse atropelo que ele está hoje com as contas, já não tem mais crédito. Depois também a médio prazo para que ele possa realmente se restabelecer e a longo prazo para continuar acreditando e investindo nas melhorias necessárias dentro da atividade, como a gente falou, em alta tecnologia, para que possa dar mais conforto aos animais e também ter a lucratividade para poder ter uma qualidade de vida no meio rural.
Losivane, vocês acreditam em alguma solução também relacionada ao cultivo dos cereais de inverno, alternativas que possam baixar o custo de produção relacionado ao milho e à soja? Eu não quero ser pessimista, mas eu vejo que da forma como aumentou os insumos para a produção de grãos, não vai vir milagre. Então essa é a grande preocupação que nós temos, por mais que o governo do estado, aqui através da Secretaria da Agricultura, implantou esse programa, mas a gente já viu esse ano que ele não deu resultado financeiro para o produtor, porque ele estava praticamente o mesmo preço do milho. Então, para usar esses cereais de inverno, eles têm que estar no mínimo 12% mais barato que o milho. E ele estava praticamente no mesmo preço. Então, vai ser difícil nós equalizarmos algo de cereal de inverno com um custo menor. A única diferença que eu vejo que vai acontecer é que vai aumentar a produtividade, a gente não corre o risco de ficar sem insumos. Mas milagre de preço baixo eu não vejo mais, da forma como aumentou os custos e da forma também como estamos perdendo cereais aí nas secas e cada vez mais perdendo a disponibilidade interna de estoque. Tá certo, Losivane. Bom, vocês entregaram então as reivindicações à ministra e a gente vai querer saber como é que tudo isso vai caminhar. Então, vou te aguardar aqui numa próxima oportunidade muito em breve, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Até mais. Até mais. Agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Grande abraço. E o Caê Maia é avicultor integrado em São João do Caiuá, no noroeste do Paraná, e percebendo que os poços dos produtores da região estavam secando, resolveu perfurar mais um poço artesiano. Isso foi no final do ano passado e rapidamente o poço ficou pronto. Vamos ver então o relato dele. Olá, amigos do Ligados Integrados, aqui quem fala é o Carlos Eduardo Maia, sou produtor de frango integrado da Seara de Santo Inácio. Nós estamos aqui no município de São João do Caiuá, no noroeste do estado do Paraná. E a crise hídrica tem tirado, de fato, o nosso sono, né? Nos trazido muita dor de cabeça, falta de chuva e tudo mais. E a gente viu aqui vários amigos da nossa região com os poços artesianos secando e tendo que correr atrás de caminhão-pipa para poder atender a demanda das granjas. No nosso caso, a gente fez um investimento num novo poço artesiano, é esse cara aqui, inclusive a estrutura ainda não está nem pintada, ele foi acabado, né, acabou de construir, ele está em fase de homologação, para suprir a demanda do núcleo, né? Então hoje a gente tem uma produção de 50 mil litros hora, podendo chegar a 60 mil litros, né? Ligando 3 poços artesianos, que atende um reservatório d'água lá em cima, de 330 mil litros. Então é esse depósito que atende a nossas 12 granjas, né, com a capacidade técnica aí desenvolvida pelo pessoal da Seara, né, tendo uma sobra de armazenagem de acordo com as especificações técnicas de 30 mil litros. Então esse aqui foi o nosso último investimento, cerca de 80 mil reais, né, no intuito de prevenir a falta de água no núcleo. Aqui está um painel bastante simples, né, com as contactoras, boia automática. E essa foi uma forma que a gente achou aqui no núcleo de fazer um investimento para evitar complicações e um prejuízo maior que seria a falta de água no núcleo. A gente já tem um trabalho aqui de reuso dessa água no gado, né? Os aviários correm para o fundo da fazenda, então toda a água dos telhados da chuva correm por canaletas até as caixas que servem para o gado beber, tomar dessa água da chuva. Só que, diante da falta de chuvas, é uma situação bastante escassa que o poço artesiano acaba tendo que suprir toda a demanda da propriedade. Obrigada, Caê. E agora a gente vai então às atualizações, né? Vamos saber como é que fica o tempo aí na região onde você mora, onde você trabalha. É a Kelly Ávila que está aqui com a gente hoje. Bom dia para você, Kelly. Bom dia a todos. De volta, peguei uns dias de férias, mas já estamos de volta aqui trazendo as informações para vocês. Eu vi aí... Bem-vinda de volta. É lá, que bom estar de volta. Estava vendo aí essa reportagem, a gente trouxe aí o mapa para a gente mostrar um pouquinho como é que vai ficar a região sul. A gente começa olhando aqui e pode observar que já tem algumas nuvens se aproximando. Vai ter um pouquinho de chuva? Vai.
A boa notícia é essa, mas ela não é uma chuva muito forte e também não vai atingir todas as regiões. Olha o que a gente pode observar, vai ter sol aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina também, mas temos pancadas de chuva, são pancadas de chuvas mais isoladas, mas já traz aí um alívio. Nas demais áreas do país, o tempo vai ficar mais ou menos dessa forma também, com chuva. Continua chovendo lá no Mato Piba e mais aqui na região central, pegando parte da Bahia e também o sertão nordestino, o tempo fica mais firme. Vamos olhar lá o sul, olha aqui, ó, como eu disse, vamos ter chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas, como eu disse, infelizmente não é uma chuva muito volumosa, são 50 milímetros. Para quem estava seco, sem chuva nenhuma, já é uma boa notícia. Então, já vai trazer uma melhora aqui. O Paraná é que recebe um pouco menos, apenas 30 milímetros de chuva. Aí a gente avança para dar uma olhadinha no restante do país, a gente vai ter uma redução nos volumes de chuva em toda a área central do país, chove aqui mais na região norte, na região amazônica, no Acre, e ainda a gente continua tendo bastante chuva lá no Tocantins, parte do Mato Piba. A gente sabe que o rio Tocantins está muito cheio e ainda tem bastante chuva lá para aquela região. E só para a gente encerrar, onda de calor no sul, a gente teve essa semana, né, semana passada, início dessa semana, mas a gente ainda tem onda de calor no sul, em especial Uruguaiana lá no Rio Grande do Sul, Concórdia em Santa Catarina e Loanda lá no Paraná, ainda essas cidades principalmente fazendo bastante calor. Apesar da chuva estar chegando, trazendo um pouquinho aí de refresco, ainda tem temperaturas bem altas. Vai seguir quente. Vai seguir quente. Tá bom, obrigada, Kelly. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. E depois do intervalo, vamos conhecer um suinocultor que investiu no modelo de granja moderno e está super conectado. Voltamos já. Rosângela Altemair Yundes, da cidade de Selba, Rio Grande do Sul. O agro não pode parar. Ligados Integrados volta já. Estamos de volta e agora nós vamos conhecer um suinocultor gaúcho de Palmitinho que investiu em tecnologia. Olha só que interessante, o Jarcelino da Silva apostou nos modelos de granja mais modernos e monitora de forma remota, via celular, vários processos. Aí ele ganha tempo e economiza com mão de obra. Vamos receber o Jarcelino então. Muito bom dia para você, Jarcelino. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Dia. Nós é que agradecemos. Já são 7 anos de experiência aí na suinocultura, né, Jarcelino? Por que você resolveu se tornar suinocultor? Por que você resolveu investir em suinocultura? Olha, a gente é de origem da agricultura, né? E eu havia feito concurso há muitos anos atrás como servidor público do município e aos 55 anos eu estava me aposentando. E aí fui incentivado pelo então prefeito da época, o saudoso Luiz Carlos Panosso, para que a gente fizesse um investimento na área da suinocultura, já que a gente tinha algumas terras, algumas propriedades ali, que era da família, e que havia condições para investir nesse setor. E com o incentivo do prefeito da época, enfim, a gente apostou, né? Apesar de já ter 55 anos de idade, mas pensando ainda que daria para se trabalhar muito ainda, né? A gente investiu nessa área da suinocultura. E aí você é um integrado, né? Você já tinha, então, a propriedade, você já tinha a área para construir as granjas? Exatamente, a área de terras era da família, a gente adquiriu, né? E aí fizemos esse investimento. Fomos buscar apoio também, né, no Banrisul, porque o investimento era alto. Na época eu tive o apoio de toda a equipe do Banrisul, especialmente do gerente, que era o Paulo Roberto Kaiser, que hoje está na cidade de São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul, próximo a Santa Maria, mas a gente ainda mantém uma amizade e uma gratidão por ele ter apostado na nossa família, ter apostado na gente, para financiar um valor relativamente alto, para que a gente pudesse fazer um investimento com altas tecnologias. Importamos a dieta líquida, né, o trato que é feito é dieta líquida, né? A gente trata com dieta líquida os animais e tivemos que importar da Alemanha todo o equipamento, né, para dieta líquida e teve um custo relativamente alto e isso só se viabilizaria tendo assim uma cadeia de apoios, porque fomos buscar os recursos
os financiamentos, né? A gente na verdade, só tinha área, ainda tivemos que fazer um acerto, adquirir partes da família. Enfim, o investimento foi bastante alto. E sem o apoio da prefeitura, com a infraestrutura, as terrasplanagem, coisas assim, e também sem o apoio da instituição bancária, né, para a gente buscar o recurso, que foi financiado com 10 anos, né, 10 anos para pagar, isso se tornaria impossível. E aí, Jarcelino, a gente está encerrando aqui. Você investiu, então, nos modelos mais modernos, né? Tem valido a pena? Tem valido a pena, realmente tem valido a pena, a gente está satisfeito. Hoje a gente tem uma sociedade estável, com a família do Benhur Bart, que são meus sócios, e a gente está satisfeito, apesar de eu assistir antes aí, né, o pessoal de Santa Catarina falando, aqui não é diferente, somos bem vizinhos aqui de Chapecó, de São Miguel do Oeste, que é Santa Catarina, e estamos também trabalhando no limite com a questão da água, a seca, a estiagem tem nos preocupado bastante aqui. Mas tem valido a pena, sim, a gente está satisfeito, nós estamos pagando o investimento, ainda temos mais 3 anos para pagar, e se Deus quiser, os retornos que estamos tendo, está dando para pagar a conta, né? Estamos pagando a conta e vamos pagar, estamos trabalhando para isso, vamos pagar a conta e haveremos no futuro, então, de colher os frutos, porque até então o investimento é alto e a gente se preocupa bem mais, que tem que dar, o retorno tem que existir para pagar a conta, né? O Banrisul apostou em nós, e apostou na nossa família, apostou na nossa sociedade, e nós não podemos decepcionar, nós temos que ir à luta, temos que pelear para pagar esse financiamento, que falta ainda, como eu disse, 3 anos ainda para pagar. Mas nós estamos muito satisfeitos, graças a Deus, estamos satisfeitos, estamos pagando a conta, reafirma aqui que a gente está feliz na atividade. Maravilha, muito sucesso para vocês, Jarcelino, muito obrigada pela sua participação, até uma próxima. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a todos. Grande abraço. E o programa de hoje fica por aqui, mas amanhã às 11h30 da manhã a gente está de volta, então eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.